Uma coisa que é bem legal, a gente estava conversando aqui um pouco antes, era basicamente como que a gente começou na área, né? Você lembra do seu começo, Renato? Então, eu achava, porque é muito forte na minha mente o tempo que eu passei com Delphi, Uhum. mas certamente eu comecei a rabiscar alguma coisa, vamos dizer assim, em código, na época do Mirk. Você usou Mirk, Túlio? Usei, mas eu não lembro, na verdade. Mas, assim, eu lembro que eu usei o IRC, né? O Mir, que era só um client, né, do IRC. Eu não lembro o nome dos Isso era. outros. Eu não lembro, na Ah, verdade. já é puxar demais. É, Mas não fazia nenhuma linha de comando ali naqueles scripts. Para o pessoal que é mais novo não vai saber o que era uma rede de bate-papo, que as pessoas se conectavam depois da meia-noite por causa do pulso, que era mais barato. verdade. E era eu. Era o Discord da época, né? É Era o Discord verdade. da época. Era o Hoje a Slack da gente vai época. revelar hoje a gente vai revelar todos os nossos podres da época remota, no sentido de passado, né? E uma coisa que é interessante. Eu não sei se você teve internet de cara. Eu não tinha internet de cara, né? Então, uma coisa que é bem legal, assim, eu acho que até voltando um pouco ali, eu comecei a aprender a programar, que eu acho que já contei essa história algumas vezes, mas eu comecei a programar porque eu tinha aula de programação na escola, né? Então, na sexta ou sétima série, eu já tinha aula de programação, que é uma coisa muito louca, né? Se a gente for pensar hoje. Acho que está voltando essa, essa grade, né? Então, não sei se já voltou, mas é uma coisa muito determinante, né? Porque a gente pensar que com, sei lá, 14 anos, comecei a aprender uma skill, comecei a aprender alguma coisa que poderia me ajudar e me ajuda para o restante da vida, é muito relevante, né? Você pensar nisso. E uma coisa que não tinha internet na época, né? Então, eu comecei a aprender a programar, sei lá, eu tava na sexta série, eu não sei se é ainda equivalente hoje em dia, mas na sexta série do ensino fundamental. E, e aí, uma coisa que eu gostei muito, eu queria fazer meus jogos, né? Então, acho que todo mundo naquela época começou por causa disso, queria fazer jogo de tudo qualquer jeito, né? Então, a galera queria criar o seu próprio jogo, criar de alguma maneira para as pessoas usarem o seu software, e o que era mais usável na época era jogos, né? Então, era na época do Quake, na época do Doom, né? Então, aliás, Quake veio um pouquinho depois, mas na época do Doom. Então, todo mundo queria criar um jogo, né? E nessa ânsia aí eu comecei a tentar criar o meu jogo, tentar criar meu jogo, tentar criar meu jogo. E uma coisa que eu nunca terminei meu jogo, né? Então, dessa época, eu nunca fiz um jogo funcionar. Eu só fazia o menu, e na época era em KeyBasic, né? Então, uma linguagem. Não sei se você chegou a conhecer KeyBasic, Renato. Não, eu passei por muitas linguagens, mas essa eu não aprendi. Cara, KeyBasic era bem estranha, na verdade. Ela é a precursora do Visual Basic, que é precursor do ASP.NET, ASP, enfim. Então é a linguagem que deu origem a isso, né? A linguagem da Microsoft. E o que foi legal, assim, né? Então eu comecei a aprender com KeyBasic, etc. E aí depois, em um dado momento, eu aprendi FrontPage, que era um construtor de páginas HTML. Era bem ruim, assim, né? Então ele fazia umas páginas HTML que eram bem feias, né? O código era muito ruim, né? Muito sujo, mas funcionava, né? Então você criava todas as páginas e tal. E nessa época começou uma. Assim, eu já gostava de programar, Esse eu usei. né? Depois tinha o Dreamweaver também. Mas nessa época eu comecei a ficar, acho que isso aqui tem. Acho que isso aqui tem alguma coisa aqui, né? Tem coisa para fazer nesse cara. E uma coisa que foi legal, eu comecei a brincar com front page, comecei a gostar muito. E aí uma coisa que me atraiu muito na área, né? Então, na época eu fui atraído por jogos, porque eu queria que as pessoas usassem os meus jogos, ou jogassem os meus jogos. E quando eu descobri que eu podia fazer site, eu queria que todo mundo usasse meu site, né?
Então, acho que essa era uma motivação interessante, porque eu não estava preocupado com dinheiro, né? Eu nunca tinha feito na época um planejamento, eu quero ganhar R$1.000 com o site. Eu queria que as pessoas entrassem no meu site, né? Entrassem no Tullius Page lá, .cjb.net e olhasse aquele site que não tinha nem pé nem cabeça, né? Porque não fazia horrível. Aquelas cores vibrantes e aqueles GIFs super animados. Exatamente, aqueles GIFs virando. Então, assim, a minha única preocupação é que as pessoas usassem. E assim, não tinha sentido nenhum o site que eu fiz, né? Porque ele tinha tudo e não tinha nada, né? Então ele tinha sobre a Segunda Guerra Mundial, umas coisas assim. Ele tinha sobre, sei lá, futebol. Era uma viagem. Ele tinha tudo e não tinha nada. Então, assim, era bem esquisito nesse site. Mas assim, uma coisa que foi legal, foi a primeira vez que eu comecei a ficar conhecido até por fazer alguma coisa bem feita. Então eu ficava muito em cima daquilo o dia todo, né? Então eu descobri que aquilo tinha funcionado, que aquilo fazia alguma coisa que eu gostava, e eu me debruçava sobre aquilo o dia todo, né? Então, e eu lembro que uma das coisas que a gente fazia até na escola lá era colocar o site no ar. Olha que loucura, né? Se a gente fosse pensar hoje. Hoje a gente fala isso para os alunos, né? Coloca no ar e tal. Na época já era coloca no ar e tal. E aí eu lembro que eu comecei a ficar famoso, entre aspas, né? Mas eu percebi que eu estava ficando mais especialista, porque o pessoal criava o site no Windows, subia, era um servidor Linux, então subia naqueles HPG, naqueles provedor gratuito, no Yahoo Sites, lá no GeoSites, né? Que era bem antigo. E aí, vou até pedir depois pro Carlos para ver se ele acha os logos, né, que a gente colocou do GeoSites aqui. O logo é bem, bem antigo, né? E aí, uma coisa que era bem legal, assim, que a gente fez, a gente fazia essas brincadeiras, e quando os colegas meus de classe subiram o site deles, nenhum funcionava. E eu já tinha essa análise, ficava bitolado ali de falar, nossa, eu já sei o que é. Né? Então, na época, eu já sabia que o Linux, assim, eu sabia mais ou menos, né? Mas eu sabia que o Linux era case sensitive e o Windows não. Então, assim, a única coisa que eu falei, se colocar tudo minúsculo, funciona. Né? Na verdade, eu não sabia que tinha essa diferença, que você tinha que colocar igual. A regra que eu criei era, você coloca tudo minúsculo que funciona. O teste foi feito, eu testei antes, só funcionou assim. E eu já tinha batido a cabeça com isso, né? Então... E aí eu passei para todo mundo, cara, pô, esse cara tá sabendo mesmo, né, e tal. E uma das coisas que eu aprendi nessa época também, não bastava a gente saber pra gente, né? Então eu deixava todo mundo sabendo que eu sabia. E não é de uma forma snob, né? Então é de uma forma, pô, eu tô fazendo. Sabe quando você tá tão feliz com aquilo, você tá tão alegre com aquilo que você só fala disso. Né? Então acho que esse era o ponto. Pô, entra no meu site e tal. Eu falava pra todo mundo entrar.